Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrumam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar, ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual tenha se apegado muda ou desaparece. Ela não vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes, ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Uma atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza. De modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer, nem carregar peso e deixando-os de lado. A inconsciência profunda
como sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de alguma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. A polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha, ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito? Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria da vida interior? Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa maneira, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis nesse exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva e etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa a aceitação, se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe, bem lá no fundo, que tudo está bem. Como você diz, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso que nos faz mal. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente, o seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal?
Agora eu faço uma confissão para vocês. Quem não fez isso, hein? Quem não faz isso? Eu faço, sabe? Nossa, eu já caí tantas vezes com determinado alimento que eu sei que me faz mal, mas a gente cai, né? Olha só para você ver como que a gente tem inconsciência com um alimento. É vergonhoso dizer isso, mas é a pura realidade. Às vezes você come determinados alimentos que te faz mal e de repente no finalzinho de semana você tá lá e pumba, cai de novo. Né? Olha só como o nível da nossa inconsciência é tão gigantesco. Né? A gente nem percebe que está inconsciente. Mas vamos trabalhando aí, ué. Valeu, tchau, tchau. Sem dúvida, o sexo é uma coisa maravilhosa, mas poderíamos chamá-lo de um vício incorporado pela natureza humana para garantir a sobrevivência da espécie. Se esse vício não existisse e não proporcionasse prazer, quem se envolveria nesse ato absurdo? Ele tem uma atração tão grande que tende a deixar os seres humanos inconscientes. Você deve ter observado isso em si mesmo quando ele assume o controle. É uma atração muito forte e você acaba entrando em sua mente. Então você está fora do momento presente ou você vai embora. E é claro, ele te puxa para onde ele quer ir, que é o orgasmo final, onde ele quer que você vá. Tantra é uma antiga maneira indiana de envolver-se na sexualidade sem perder a consciência, mas crescer na consciência através dela, trazendo a consciência para algo que normalmente eu deixaria inconsciente. A coisa mais simples é ser o observador em qualquer estágio. Por exemplo, quando o impulso sexual surge por algum motivo, como ver algo ou pensar algo ou alguém, em vez de se deixar levar por isso, traga consciência para a situação sem precisar levá-la a algum lugar. Traga consciência para isso e apenas sinta e seja consciência disso. E se você estiver com outra pessoa, não necessariamente precisa se envolver no ato completo da sexualidade. Mas mesmo que seja apenas um toque, esteja consciente disso. Traga consciência para as percepções sensoriais. Assim, a consciência surge no mesmo momento em que o impulso está presente. E você o encontra com consciência. Isso é uma bela prática espiritual. Então você não precisa levá-la até o fim sempre. Você pode realmente apreciá-la mais do que quando ela o leva à inconsciência. Eu chamei isso de vício, pois quando toma conta de sua mente, é verdadeiramente um vício. E então você busca compulsivamente parceiros sexuais, o que realmente te leva a mais e mais inconsciência. Torna-se uma das maneiras pelas quais a mente busca satisfação e nunca encontra. E é aí que a música sugere que não consigo nenhuma satisfação. Então você precisa da próxima dose. Pode se tornar um verdadeiro vício no sentido convencional, como uma droga. Pode se tornar um vício se você tem um impulso sexual ao olhar para um homem ou uma mulher. Você pode simplesmente observar e não precisa ir a lugar algum. Não precisa se aproximar da pessoa e usar cantadas. Apenas permita-se observar a beleza da forma masculina, da forma feminina. Esteja consciente. Em qualquer estágio, traga consciência para isso. Isso se aplica a qualquer coisa que tende a deixá-lo inconsciente, qualquer desejo forte. Se você quebrar, digamos, por exemplo, comer demais, se esse for o seu desejo,
traga a consciência para o impulso de querer comer antes de agir sobre ele. Isso também é Tantra. Qualquer coisa que geralmente te puxa para a inconsciência, quando você traz consciência para ela, você realmente a usa em seu crescimento de consciência. O que antes o tornava inconsciente pode então ser usado para torná-lo mais consciente. Então, se seu impulso for comer demais e você se encontra no meio da noite, em frente à geladeira com a mão na porta, nesse momento você acorda verdadeiramente e sente o desejo de abrir a porta e pegar o bolo de chocolate. Você pode observar um impulso dentro de você. Você pode sentar-se por alguns minutos e sentir esse desejo de se entregar à necessidade de consumir algo e senti-lo completamente. E você pode descobrir que, às vezes, ele diminui um pouco se você traz consciência para ele. Se não diminuir, talvez você ainda precise comer o bolo de chocolate. Mas pelo menos houve alguma consciência. Se você trouxer consciência para a alimentação, você realmente come demais quando perde a consciência. Se você comer conscientemente, terá um melhor apoio. Há alguém que escreveu um livro sobre isso e poderia conversar muito melhor com você e explicar mais detalhadamente do que eu. Então, trazer consciência para o ato de comer, acredito que nunca tive realmente o problema de comer demais, mas já tive outros vícios, mas não esse. Se você se conscientizar disso, você come. Eu diria que diminuiria rapidamente se você comesse conscientemente. Então, qualquer coisa que o leve à inconsciência, você a usa como prática de conscientização. Pode ser qualquer outro vício também, qualquer droga que você usa. Veja, sinta a necessidade dentro de você, sinta-a surgir. Observe, permita que ela esteja lá, para que não o domine. É somente quando você não está ciente de que essas coisas podem dominá-lo completamente. Então você não está lutando contra isso, pois essa consciência nunca luta contra isso. Não reprimindo isso, não faça isso com o sexo, porque eles tentaram isso por centenas de anos. Práticas religiosas, ascéticas, reprimindo isso. Não torna muito pior, porque então ele busca canais que são realmente bastante destrutivos, porque a sexualidade é um desejo tão grande que você não consegue engolir. Em vez de reprimi-lo, seria preferível ter um parceiro sexual diferente todas as noites. Provavelmente é preferível empurrá-lo a reprimi-lo. Então essa não é a resposta. Mas encontrá-lo em consciência é onde tudo o que normalmente seria uma armadilha viciante e faz você inconsciente, encontre-o no espaço da consciência dentro dela. E talvez outra onda venha, e nessa amplidão você é. Ele entra e trabalha e é como uma nuvem escura. Ele vem para esse espaço do azul, se expande e então ele vai. Então vem outro. Então, qualquer que seja o impulso, é a consciência a resposta. Não lute contra ele. Estamos entrando no agora com nossa atenção, e isso é tudo que existe. Você pode muito bem instalar totalmente, porque essa é a sua vida. Não caia na armadilha em que caíram alguns buscadores espirituais que estão dizendo a si mesmos: ah, se eu tivesse uma vida que é mais imperturbável, eu poderia realmente praticar, estar presente e praticar meditação.
De preferência em um clima agradável, para que eu não seja perturbado pelo clima desfavorável. Nos trópicos há uma brisa quente que, então, eu realmente poderia praticar e me tornar presente. Especialmente se eu receber massagem todos os dias. Seria maravilhoso. E o mais puro dos alimentos, cozido para mim ou não cozidos. Acho melhor não cozidos. Então eu realmente poderia evoluir. Mas por que a vida não me dá essa oportunidade? Bem, se você tiver a oportunidade, é bom estar em um retiro. É uma coisa maravilhosa. Mas procure sempre por alguma situação que seja ideal para a sua prática espiritual. Sabe o que funciona muito melhor? É dizer que esse momento é ideal para a minha prática espiritual. E meu espírito real pratica seja com o que for que estou enfrentando nesse momento. Qual é o estado de consciência que estou trazendo para esse momento, que em última análise é tudo o que existe. Não há nada além de sua experiência nesse momento. Nunca houve nada além disso. Não é estranho? E nunca haverá mais nada. As pessoas acham que o futuro é incrivelmente importante. E é, claro que em um nível prático. Ele tem seu lugar. Você não pode ficar sem ele. Mas em um nível mais profundo, é claro, que você pode ter notado que você nunca experimentou o futuro. Mas você pensou muito sobre isso por anos, pensando no futuro, mas ele nunca chegou. Você não pode chegar ao futuro, porque no final das contas, em um nível mais profundo, ele não existe. É verdade. Deixe-me pensar. Bem, isso é fácil. Se o futuro existisse, você poderia ter experimentado. Quando chega, é o presente no passado. Nada aconteceu. Eu disse no Poder do Agora. Nada nunca aconteceu no passado. Aconteceu no agora. E quando você lembra do passado, você lembra do agora. Só existe o agora. Quando o Poder do Agora surgiu pela primeira vez, há 20 anos atrás, bem, isso agora é algo meio paradoxal, mas no seu tempo é algo tão estranho em um nível, está em todo lugar, tudo está consumindo ele. Finalmente te devora, te queima o fogo do tempo, te queima até o corpo. Eu não sei se você notou ou se ainda não notou, você vai notar em alguns anos. Uma manhã, você se olha no espelho e você diz, o que é isso? Quem é essa pessoa? Então você se lembra da maçã que deixou no peitoril da janela umas 3 semanas atrás. O que aconteceu com a maçã em 3 semanas acontece com você em 30 anos. O tempo faz isso para você. Tudo é consumido pelo tempo. Tudo é consumido pelo tempo. Jesus chama de onde o musgo e a ferrugem consomem. Agora, ele usa isso como uma analogia de anível para o tempo. A ferrugem, até a mais dura das substâncias de metal, é consumida, em última análise, pela ferrugem e o musgo. Mas, realmente, significa que o tempo está comendo tudo nesse universo material. Tudo está sendo comido pelo tempo. Então, está em todo lugar. O tempo está em todo lugar. Você não pode fugir dele. E, no entanto, você nunca experimentou o tempo. Você só pode experimentar esse momento, mas você pode pensar sobre o tempo. Então, de certa forma, o futuro existe como um pensamento em sua cabeça.
O passado existe como um pensamento em sua cabeça. Então, futuro e passado são necessários para lidar com a vida nessa dimensão, sem dúvida. Não poderíamos ter nos conhecido aqui sem o futuro, onde dizia que em tal e tal dia Eckhart vai falar aqui. Teria sido difícil dizer, um dia no agora Eckhart vai falar em Calgary. Esperamos que você vai estar lá. Então você precisa de tempo no nível prático também. Mas perder-se nesse nível é perder-se no nível da mente pensante. Para poder usar o tempo, não importa que você tenha que ser usado pelo tempo. Então a dimensão ascendente da consciência, com a qual, quando comecei, falei, é encontrada quando você entra no agora, com sua atenção. E o que o agora significa, então, enquanto estou falando, estamos entrando no agora com nossa atenção. Isso é tudo o que você pode fazer. Também esteja lá totalmente, porque essa é a sua vida. Você também pode, aqui, nesse momento, você está percebendo visualmente, você está percebendo auditivamente, uma percepção auditiva, uma percepção visual, talvez até outros sentidos envolvidos. E você está percebendo a totalidade dessa sala. Esse é um princípio de se tornar mais consciente do momento presente. Existem milhões de humanos e isso é tudo o que eles sabem. Tudo com o que se identificam é a personalidade condicionada pelo problema passado, fazendo com que percebam o mundo e o julguem através do véu do condicionamento mental. Eles não veem nada claramente. Algumas pessoas se odeiam. Eu não gosto do meu corpo. Eu não gosto de quem eu sou. Eu não gosto dessa maneira horrível de viver. Eu me odeio. É muito melhor amar a si mesmo. Nos ensinamentos da nova era, você aprende a se livrar desse relacionamento disfuncional consigo mesmo. E isso é uma coisa boa. É muito melhor amar a si mesmo do que se odiar. Mas você tem que conseguir essa transição. Não é fácil se o ódio a si mesmo estiver profundamente enraizado. Você pode ter que colocar pequenos adesivos no espelho do banheiro escrito "Eu me amo". Ah, sim, e em todos os lugares você é adorável. Sim, e novamente tudo bem. É um estado de transição. Não é o estágio final. Às vezes, na nova era, se pensa que é o estágio final. É um adorável estágio de transição. Mas, na verdade, é o estágio do despertar. É quando você começa a deixar de ter um relacionamento consigo mesmo para que possa ser você mesmo. Você tem que estar no momento presente para ser você mesmo. Isso, às vezes, você pode aprender olhando para um animal. O animal está em um estágio pré-egóico, para o qual estamos caminhando. É um estágio pós-egóico. Agora o animal, como o seu cachorro, é pré-egóico. O cachorro tem consciência, mas não consciência conceitual. O cachorro não opera por meio de conceitos mentais. Em outras palavras, o cachorro não tem uma opinião sobre você. E é por isso que você ama tanto o cachorro. Além disso, o cachorro não tem um relacionamento consigo mesmo, que os humanos têm. Mas eu não conheci um único cachorro que tenha um problema de autoestima, por exemplo. Não conheci um único cachorro que tenha problemas com a imagem corporal. Mesmo o cachorro mais feio está bem, porque a separação ainda não aconteceu.
a divisão entre mim e eu. Então, o cachorro é assim, porque o cachorro muitas vezes fica alegre com a menor coisa. Às vezes você, se você tem um cachorro, sai por 10 minutos e volta para casa. O cachorro age como se você estivesse ausente por 10 anos. Ele está tão feliz. E a felicidade é um pouco contagiante, com o rabo abanando do cachorro. Por que o cachorro está tão feliz? Porque o cachorro não tem ego. O cachorro é ele mesmo, é a própria essência. O cachorro é, e aí o rabo vai. A vida é boa. Se o cachorro pudesse dizer algo, ele diria que a vida é boa no momento presente. Apenas me dê meu alimento e então a vida é ainda melhor. Os humanos amam estar com os animais porque isso lhes dá um pequeno vislumbre de si, mesmo na transcendência. Quando eles olham nos olhos do cachorro, não estão sendo julgados e isso é bom. Você pode sentir, olhando nos olhos, pode sentir o ser do cachorro. O que você realmente ama no cachorro não é a superfície externa, embora seja adorável ao toque, mas há algo que você não pode ver e com o qual se identifica quando olha nos olhos de um cachorro, que é a essência do cachorro. O que você ama é, na verdade, a consciência do cachorro que não tem ego. Ele existe em um estado pré-egóico. Você ama a consciência do cachorro e quando olha nos olhos, sente um pouco dessa conexão em você por alguns segundos. Quando você está com um cachorro, não precisa de nenhum mecanismo de defesa. Embora existam alguns humanos com egos enormes, observei alguns que se identificam com seus animais de estimação para acariciar seus egos. Mas isso é uma outra história. Eles têm uma relação de ego. Conheci uma mulher que à noite colocava comida para fora para o gato dela. O gato estava no jardim, ela tinha a janela aberta. E essa mulher tinha um gato muito talentoso. Mas um dia ela colocou o pé do gato para fora e se o gato não viesse porque tinha muitas coisas para fazer no jardim e era a hora do jantar do gato, ela colocou o prato lá e ficou sentada, esperando o gato chegar. 15 minutos se passaram e então ela disse, ok. Então ela fecharia a janela dizendo, se ele não quer me ver, eu não quero vê-la. Oh meu Deus! Ela tem um relacionamento de ego com seu gato. Um relacionamento consigo mesmo que, eventualmente, é transcendido para que você possa simplesmente estar no momento presente. Vamos mais fundo agora, nesse momento presente que é um portal para o estado desperto. Vamos ver quem ou o que é você no momento presente, sem referência a qualquer pensamento, sem lembrar do passado ou pensar no futuro, apenas nesse momento. Você não precisa se lembrar do seu endereço de e-mail ou qualquer coisa que não seja necessária agora, ou o que comeu ontem. Sem referência ao passado e futuro, o que desaparece ou o que resta de você sem a memória, a narrativa que geralmente te descreve como minha vida. Sem essa memória, como é ser você? Eu não posso responder. Só posso dar isso como um indicador. Desacelere um pouco enquanto falo. Talvez você possa se perguntar, investigar internamente como é a sensação. Qual é a coisa mais essencial sobre a sua identidade? Você ainda está aí quando não pensa sobre sua vida como agora. Você ainda está aí.
E o que é isso? Eu não vou responder e não espero uma resposta conceitual. Eu sou um antigo professor espiritual na Índia, cuja meditação favorita era pedir a seus discípulos que se perguntassem: quem sou eu? Você também pode se perguntar: o que sou eu? Quem ou o que sou eu? O que sou eu? Mas não responda verbalmente. Sinta ou perceba o que significa estar vivo ou ser você. O que sou eu? Há uma lacuna no fluxo de pensamento. Então, o que há quando há uma lacuna no fluxo de pensamento? Como agora? E nessa lacuna há um ainda assim. Há também uma sensação de que há algo lá, mas é difícil descrever. Há uma sensação de presença do ser. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.